Você reikiano, reikiana, tome cuidado para não cometer esse erro. Ontem, uma aluna minha me perguntou se alguém pedir reiki para nós podemos recusar? Segundo ela, ouviu de uma outra instrutora que nós não podíamos recusar se alguém pede que nós apliquemos reiki nela. Isso me trouxe uma reflexão e me lembrou também de um momento chave na minha jornada. Eu sou praticante de reiki tem mais de 13 anos e eu gostaria de convidar você a refletir junto comigo. Quando eu comecei no reiki, minha primeira motivação era o autocuidado. Então, quando eu fiz a formação inicial, eu não tinha o objetivo, claro, de levar isso para outras pessoas, de me tornar terapeuta, de ser um instrutor. Eu estava em busca de algo que pudesse me reconectar comigo mesmo, que pudesse me ajudar no resgate do meu reequilíbrio, meu bem-estar, reduzir a minha ansiedade que estava lá em cima, ajudar a transformar padrões de pensamento negativos, deprimidos. Então, quando eu cheguei no Reiki com essa motivação e comecei, após a formação, a fazer as práticas para o meu próprio resgate, do meu reequilíbrio, eu fui percebendo ao longo de alguns meses o quanto o método Reiki poderia nos auxiliar nessa promoção de bem-estar, de harmonia, de saúde. E passado um tempo, aquele resgate, aquele benefício que eu vivi aplicando o Reiki na minha vida, eu queria levar isso para outras pessoas. Eu queria compartilhar aquele tesouro que eu tinha descoberto. Eu queria ajudar outras pessoas a resgatar também um pouquinho mais de paz, um pouquinho dessa conexão consigo mesmo, com reencantamento pela vida, por viver essa harmonia, esse equilíbrio. Então, comecei a trabalhar como voluntário, um dia na semana, um trabalho que hoje continua há mais de 10 anos e junto com os meus alunos, ele é um trabalho muito expressivo, nós já atendemos mais de 12 mil pessoas, mas começou aí. Fomos trabalhar uma vez por semana, um trabalho voluntário de Reiki, e eu fui me capacitando mais nos demais níveis, em outras práticas integrativas, e me tornei também um terapeuta integrativo. Em 2011 foi quando eu abri meu consultório para trabalhar como terapeuta integrativo e também como voluntário. E aí me trazia muita alegria, me trazia muito bem-estar servir. Servir com amor, servir com alegria é algo que nos ajuda muito no nosso aprimoramento contínuo. Muitas vezes, quando nós vamos num trabalho voluntário, nós às vezes entendemos que nós vamos lá ajudar outras pessoas, mas eu percebi que nós recebemos muito, nós ganhamos muito quando nós servimos, quando nós ajudamos. Isso fortalece muito o nosso caminho do bem-estar e do aprimoramento contínuo. Então, esse movimento me trazia muita nutrição, muita alegria. Chegou em 2012, no finalzinho me tornei instrutor, comecei a ministrar cursos, hoje passamos de 7 mil alunos, mas teve um momento então, depois que eu já trabalhava como terapeuta, como voluntário e também como instrutor, que eu me vi novamente estressado, me vi novamente cheio de tensões, o meu dia muito ocupado pelos nossos trabalhos, e por mais que nós amemos fazer isso, nós precisamos parar um pouquinho para fazer uma reflexão. Então eu falei, gente, por que se eu estou fazendo algo que eu amo, algo que faz a minha alma, meu coração sorrir, por que eu estou ficando estressado de novo? Por que eu estou tão cansado?
porque muitas vezes eu estou um pouco desanimado para ir para as nossas atividades, as quais eu prezo tanto. E aí, pessoal, eu tomei então consciência de que eu estava em desequilíbrio entre o dar e o receber. Esse é um ponto muito importante para você, reikiano, reikiana, terapeuta integrativo, voluntário, em qualquer atividade, para que você reflita. Muitas vezes nós que ingressamos nesta área, temos dentro de nós esse impulso de ajudar as outras pessoas muito grande. Muitas vezes nós, reikianos, reikianas, terapeutas, voluntários, nós nutrimos dentro de nós uma intenção muito positiva, muito compassiva de querer ajudar as pessoas, de querer fazer pelo outro, de querer promover transformações positivas no mundo. Esse movimento ele é muito benéfico. Porém, eu percebi que nós não podemos esquecer de nós mesmos. Quando a gente deseja que todos os seres sejam felizes, quando a gente deseja que todos os seres tenham bem-estar, nós não podemos deixar de nos incluir dentro dessa nossa aspiração compassiva, altruísta. Nós precisamos ter cuidado para não desequilibrarmos o dar e o receber. E eu percebi nesse momento que eu estou compartilhando com vocês que a minha rotina estava totalmente envolvida com atividades de servir, mas eu não fazia uma terapia, eu não respeitava momentos de lazer, de descanso, né? De desfrutar de outros papéis, de nutrir outros papéis que nós temos na nossa vida. E nós nos cuidarmos é muito importante. Se nós nos esquecermos de nós, do nosso autocuidado, se a gente não tiver a compreensão de que a gente também merece e necessita de harmonia constante, pode chegar um momento onde você vai perder a capacidade de fazer tudo que você faz, né? Vai começar a ficar, ao invés de algo saudável, vai ser algo que, por mais que seja benéfico para os outros, está promovendo desarmonia e desequilíbrio na sua vida e nas suas relações. Então, tomando consciência disso, eu comecei a diminuir um pouco o ritmo de algumas atividades para encaixar também os momentos para mim, os momentos onde eu sou cuidado por outras pessoas, os momentos onde eu tenho descanso, os momentos onde eu tenho lazer, os momentos onde eu nutro as diferentes relações da minha vida. E eu aprendi, então, a organizar as atividades e colocar certos limites. Imagina você, se toda vez que as pessoas precisarem de algo, você abandona as suas atividades, as suas prioridades, o seu planejamento para atender tudo que as outras pessoas querem, no tempo que elas querem. Você acredita que isso é saudável? Pois é, eu acredito que não. Então, organizando melhor, eu consegui ter mais respiro, ter mais equilíbrio, ter mais fôlego, ter mais saúde, ter mais equilíbrio de fato, para continuar fazendo o que eu fazia por muito mais tempo. Então, muito mais de uma década se passou, os nossos projetos cresceram bastante e assim estamos conseguindo beneficiar muitas pessoas com equilíbrio entre o dar e o receber. E a gente volta então naquela pergunta lá do início que uma aluna me trouxe ontem. Eduardo, eu ouvi que se alguém pedir reiki a gente não pode recusar. E eu refleti com ela. Se todo momento que alguém nos solicitar, por mais que seja algo nobre, importante, e a gente abrir mão da nossa própria saúde e de outras coisas que estão acontecendo no nosso momento, talvez a gente entre em desequilíbrio. Então é importante nós percebermos que tudo bem nós dizermos não para a pessoa naquele momento, nós combinarmos um outro momento,
nós dizermos para as pessoas que estamos com alguma prioridade naquele instante, que nós estamos fazendo, e assim, conseguindo equilibrar esses diferentes campos da vida, nós conseguiremos levar por muito mais tempo e muito mais longe a nossa prática. Não, como reikianos, nós não somos obrigados, nós não temos esse compromisso de a qualquer tempo que alguém solicite que seja mais conveniente para essa pessoa, conforme a sua vontade, conforme o seu imediatismo. Nós não precisamos estar disponíveis e dizer sim, sempre. Por quê? Muitas vezes, quando a gente diz sim para o outro, nós estamos dizendo não para nós. Às vezes, nós dizemos sim para o outro, estamos dizendo não para pessoas importantes, para compromissos, para acordos que nós fizemos. Então, que possamos buscar sabedoria, inspiração, para cada situação que nos chega, nós avaliarmos e sentirmos o que é de melhor benefício para mim e para o outro. Muitas vezes, o não que nós damos para o outro também faz parte de um processo mais amplo do aprendizado para essa pessoa. Você concorda comigo que às vezes, se nós dissermos sim para as pessoas a todo tempo, isso pode ser complicado? Não sei se você tem filhos. Eu tenho 2, o Henrique e a Sofia. E eu já percebi, se eu disser sim sempre, eu não estarei ajudando eles. Você sabe muito bem disso. O não também ele é didático. Também nos ajuda a nos percebermos, a enfrentar os aprendizados, o amadurecimento necessário da vida. Então, nunca se esqueça. O sim, o não, o silêncio, tudo é permitido. Desde que você busque o que é o melhor para todos os envolvidos, sem esquecer de você também nesse processo. Bom, essa é apenas uma reflexão, é um jeito de olhar, é uma perspectiva. E como que você vê isso? Eu fico curioso para saber. Você concorda com essa visão que se nós dissermos sim para todos que nos demandam, em todas as áreas, relações, papéis da nossa vida, isso pode ser complicado? Você concorda que nós não precisamos estar disponíveis a todo momento, a qualquer lugar, instante que alguém fala, ai, faz um reiki aqui em mim, acho que eu não estou muito bem, estou assim. A gente precisa, nós somos obrigados a fazer naquele momento? Ou nós podemos ouvir, entender o contexto, reorganizar, colocar um limite, direcionar? O que você pensa sobre isso? Fico curioso para saber e eu vou acompanhar aqui os seus comentários. E com esses vídeos espero estar ajudando você aí nas suas reflexões, porque essa caminhada do autocuidado e autoconhecimento ela é contínua. E se está fazendo sentido para você, compartilha com quem é importante. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações porque tem vídeo toda terça e sábado às 20 horas. E vai ser um prazer continuar compartilhando com você. Um fraterno abraço.